A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula de jovens, a revista do terceiro trimestre de 2021 da nossa querida CPAD, cujo tema é Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. Hoje nós vamos estudar a lição número 4 do dia 25 de julho de 2021. Amós, adoração com justiça. Já deixa aqui embaixo o seu gostei para você não esquecer. Já logo depois deixe os seus comentários e compartilhe essa videoaula com o maior número de colegas e contatos para que elas também sejam abençoadas por Deus. O texto do dia está em Amós 6, verso 3 e 5, diz assim: Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência, que cantais ao som do alaúde e inventais para vós instrumentos músicos como Davi. A síntese, a profecia de Amós nos ensina que justiça e retidão são elementos fundamentais para a adoração. Os objetivos desta aula é, primeiro, expor os principais conteúdos apresentados na profecia de Amós. Segundo, compreender quem foi o profeta Amós, sua origem, trabalho e estilo profético. E terceiro objetivo, defender que a prática da justiça é um elemento insubstituível para a verdadeira adoração. Vamos ao texto bíblico, Amós 5, 21 a 23. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. No comentário, nós observamos que o livro de Amós é surpreendentemente atual. Sua profecia condena a idolatria e denuncia as injustiças sociais, que às vezes são normatizadas pelo status quo de um determinado grupo social. O mais triste é saber que o sistema religioso, assim como os demais, como por exemplo político, jurídico e social, podem se mancomunar junto à corrupção. Ou seja, todos se juntam para praticar a corrupção. Amós, então, o profeta, não pensou duas vezes em tocar o dedo na ferida de Israel e desafiá-los ao arrependimento. Caso contrário, a nação receberia o juízo de Deus. Ele profetizou aproximadamente 3 décadas antes da destruição de Israel pelas tropas da Assíria, ou seja, 30 anos antes ele profetizou. Ainda hoje a voz do profeta continua a ecoar, alteando ou defendendo a bandeira da justiça no estandarte da adoração cristã. O livro de Amós é conhecido como o livro da justiça de Deus e nos ensina que a adoração não pode desassociar-se da retidão e dos princípios bíblicos e justos revelados na palavra de Deus. Então, nós vamos estudar sobre o profeta Amós, sobre
esse problema da corrupção generalizada no seu tempo na nação de Israel, e isso iria culminar com a invasão da Assíria para castigar o povo de Israel. Vejamos então a vida do profeta Amós. O nome dele significa carregador de fardos. Amós, carregador de fardos. Em alusão ao seu nome, podemos dizer que sua fala era pesada e a sua palavra era uma carga do Senhor. Por causa de sua origem humilde, o profeta não apresenta seu sobrenome, indicando que sua família não era conhecida. Eu estou aqui já abrindo e deixando minha Bíblia na linguagem de hoje. Se você puder, abra aí a sua Bíblia, principalmente a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é a melhor Bíblia de estudo do Brasil, e já deixa aberto aí no livro do profeta Amós. Então, ele, no versículo 1, diz que não tem sobrenome, é só Amós, carregador de fardos. Ele provinha de uma classe trabalhadora, portanto, estava acostumado a carregar fardos. Deus chamou um homem calejado para uma dura tarefa. Amós permaneceu resoluto em cumprir sua missão. Foi duro nas denúncias e exortações, porque sabia que se o povo não ouvisse suas palavras, o peso do juízo divino derramado sobre Israel seria ainda maior. Ou seja, se ele estava profetizando, o povo ainda teria a chance de se arrepender e pelo menos também um remanescente poderia se arrepender, como de fato em todas as épocas acontecia. Ele era natural de Tecoa, está lá no versículo 1, cidade de Tecoa. Essa cidade ficava a uns 20 quilômetros de Jerusalém, junto ao deserto da Judéia. Essa região ficava junto à estrada que ligava Jerusalém a Hebrom e Berseba, então, por ali nessa região geográfica. Foi nessa região que João Batista se levantou como profeta, na época de Jesus, pouco antes, de Jesus. Amós foi um profeta do sul, sulista, que atuou como missionário no Reino do Norte, lá em Israel. A certeza do chamado divino revestiu o profeta da coragem para denunciar. Então, veja que aqui nós temos um apanhado da vida e da origem de Amós, carregador de fardos, um homem da classe trabalhadora, não era um homem urbano da cidade de Jerusalém, era um homem do campo. Vamos adiante, um homem simples. Amós fala a partir de sua realidade, isto é, por isso se apresenta como um legítimo representante de uma classe explorada, que não tinha voz nem vez, classe de trabalhador. Ele era pastor, boieiro e cultivador de sicômoros. Nós temos isso em Amós capítulo 7 e o versículo 14, quando ele diz assim: não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando. Sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. A gente já vai falar sobre isso. Então ele era pastor de ovelhas, era boieiro e era cultivador de sicômoros. Possuía múltiplos empregos. Era um homem trabalhador que fez questão de identificar sua origem humilde. Ele não escondia de ninguém quem ele era, qual a sua origem. Sabia que seu ministério era ratificado, não pela tradição por trás de um nome, mas
pelo chamado divino. Então Deus ratificava o seu chamado. Tal como Davi, ele era pastor, entretanto, suplementava o seu trabalho cultivando sicômoros, que eram figueiras bravas. Durante os meses de verão, vamos entender isso aqui, os pastores mudavam o rebanho para lugares mais baixos e pegavam serviços paralelos, como boieiro ou cultivador de sicômoros, para terem o direito de pastar com seus gados naquelas regiões. Então era uma permuta, né? Era um pagamento, uma espécie de pagamento. Sicômoros era a fruta consumida pelos mais pobres. Os ricos se deliciavam com o figo comum. O pecado do orgulho combatido por ele não fazia parte de sua vida. Ele era um homem simples e um dos pais da igreja, João Crisóstomo, ensinou que a humildade é a raiz, a mãe, a ama de leite, o alicerce e o vínculo de todas as virtudes. Humildade. O cristão deve expressar a humildade em sua vida, pois Deus se agrada dos simples. Vamos ver isso em Salmo 24 e o versículo 4, verso 4. Salmo de número 24 e o verso 4. Abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal. Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. É isso? Salmo 24 e 4. Limpo de mãos e puro de coração. É isso que Deus espera de um dos seus servos. Agora, Israel ensoberbeceu-se, por isto foi humilhado. De modo contrastante, os humildes são honrados por Deus. Está lá em Tiago 4 e 10. Então, nós temos aqui o Amós, ele era um homem simples, um homem humilde. Mas, no subtópico 3, ele era um homem preparado. Vejamos, como pastor, ele passava muito tempo sozinho, meditando e observando a natureza. As ilustrações utilizadas em suas profecias foram extraídas da vida diária, indicando a originalidade dos seus pensamentos. Era leigo no sentido que não havia recebido formação em um estabelecimento oficial, visto que não tinha estudado nas escolas de profetas. Então, nesse aspecto, ele era leigo, ele era simples. Tá? No entanto, não era um homem ignorante. Embora não tivesse passado por uma educação profética formal, ele demonstrou muito conhecimento. Assim como Moisés e Davi, o tempo com o gado lhe proporcionou uma cultura mental destinada à reflexão. Amós demonstrou um grande conhecimento da lei de Moisés. Não devemos desprezar as pessoas que não tiveram a oportunidade de passar por um sistema de formação oficial, pois aprendemos com Amós que todos podem ser usados por Deus, independente da classe social ou do currículo formativo. Isso aqui é muito importante. Deus procura corações piedosos e não somente mentes brilhantes, pois seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, capacita aqueles que são chamados. Vejamos isso em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, e o versículo 5. Abra aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal.
farei a leitura aqui na linguagem de hoje. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. A sabedoria nós devemos pedir a Deus. Agora, um adendo, dentro desse contexto que nós estamos vendo, tanto Amós, quanto Davi, quanto Moisés, eles tinham a natureza para estudar, eles tinham tempo e um relacionamento com Deus, eles liam a Torá, eles estudavam não somente a natureza ao redor, mas eles estudavam a palavra. Então, eles tinham um preparo, não era um preparo acadêmico. No caso de Moisés, com certeza, porque ele estudou lá nas melhores escolas do Egito. No caso de Davi, no caso de Amós, não. Então, o que eu quero dizer com isso é, toda pessoa precisa se preparar, precisa estudar, precisa estar preparado. Não é porque Deus, ele chama e a pessoa, ele vai chamar qualquer pessoa para depois preparar. Não, a pessoa já tem que ir se preparando, ir pedindo sabedoria a Deus, ir estudando e meditando na palavra, para que quando Deus chamar, a pessoa já tenha feito a parte dela. Segundo tópico, o contexto histórico de sua profecia. Primeiro, era um período de paz. Amós desenvolveu seu ministério na época em que Jeroboão II reinava em Israel e Uzias, o rei Uzias, reinava em Judá. Foi um período de grande prosperidade para ambos os reinos. De acordo com o Antigo Testamento, Amós foi contemporâneo de Oséias, Jonas, Isaías e Miqueias, ou seja, profetizou no mesmo período desses outros profetas. O clima do governo entre Jeroboão II e Uzias era amistoso. As nações que poderiam perturbar Israel tinham sido dominadas. A luta contra a Síria terminou com a vitória de Israel. O rei tinha estabelecido os termos de Israel, as fronteiras. Os reinos do norte e do sul expandiram seus territórios de tal modo que conseguiram recuperar quase todo o território do Império Davídico-Salomônico. Então, na época de Davi e de Salomão, eles dominaram tudo. E agora, o Reino do Sul e o Reino do Norte conseguiram recuperar essa hegemonia. Esse período ficou conhecido como a Idade de Ouro para ambos os reinos. A ideia de um juízo divino, agora a gente entra aqui na profecia de Amós. A ideia de um juízo divino parecia não se adequar às circunstâncias daquela época. Por quê? Ora, as ameaças assírias de Tiglat-Pileser III se manifestariam apenas algum tempo depois. A paz experimentada pelos israelitas lhes trouxe uma sensação enganosa de segurança. Por isto, rejeitaram a mensagem de Amós. Que Deus nos livre das sensações enganosas da vida. Devemos guardar o nosso coração, entregando-o à autoridade de Cristo. Vamos ler aí Jeremias 17:9. Veja que eles viviam um tempo de paz, tudo estava caminhando bem, mas eles não entenderam a mensagem de Amós. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então, aquela geração, aquela nação, para quem Amós estava profetizando, eles não aceitaram a profecia.
porque eles olharam as circunstâncias, tudo estava bem. Isso nos parece com 2 anos atrás, quando o mundo estava em euforia, festas, carnavais, tudo parecia bom e de repente, né, e várias igrejas e profetas falando para as pessoas se precaverem, para as pessoas se consertarem, e ninguém dava ouvido. E de repente, 2020, 2021, olha o que o mundo está vivendo. E por que não dizer, olha o que o Brasil está vivendo. Então nós precisamos tomar cuidado com a malícia do nosso coração, que foi o que aconteceu com essa nação de Israel. Segundo, período de prosperidade. A paz política e a expansão territorial conduziram Israel para um período de prosperidade material. As nações vizinhas eram tributárias do norte. As riquezas afluíam para Israel. Os novos ricos perdiam a paciência com as restrições de trabalho impostas pela lei do sábado, o famoso Shabá, tá? Que eles tinham que parar no sábado. Toda a nação tinha que parar no sábado. Os novos ricos não, eles queriam trabalhar de domingo a domingo, queriam botar os trabalhadores para trabalharem direto. A vontade de acumular riquezas se tornou maior do que o anseio de obedecer à lei do Senhor. Então, obedecer à lei do Senhor ficou para segundo plano. O objetivo deles agora era ficar cada dia mais ricos. A ganância tem sido uma fonte de tropeço para muitos. Está lá, Paulo fala isso em 1 Timóteo 6, 9 e 10. Os pobres não eram tratados de forma justa, conforme mandava lá Deuteronômio 15, 11 e 24 e 15. A luxúria dos ricos era conseguida à custa da opressão e exploração. Amós 2, de 6 a 8. Os ricos controlavam tudo, inclusive o judiciário. As decisões dos tribunais eram todas favoráveis aos ricos e extremamente opressivas aos pobres. Lembra daquela viúva, no capítulo lá de Lucas 18, do versículo 1 a 8, que ela foi lá pedir o juiz para fazer justiça à causa dela? E a Bíblia diz que ele não quis fazer, mas de repente ele se viu na obrigação, falou, não, quero me ver livre dessa mulher. E então ele atendeu o pedido dela. Era assim que funcionava. Pobre, viúva, as pessoas não tinham vez. Era só o judiciário, a lei, só favorecia aos ricos, que podiam pagar propina, que podiam comprar o seu direito. É isso que ele está falando. As decisões dos tribunais eram todas favoráveis aos ricos, extremamente opressivas aos pobres. Amós se levantou contra as injustiças sociais e combateu os sistemas desonestos que pervertiam o direito dos necessitados. Os homens de sua época estavam tão contumazes em acumular riquezas que se esqueciam de atentar para a necessidade dos seus irmãos. Lembremos-nos de que o desprezo ao pobre é um grave pecado diante de Deus. Isaías 3 e 15 fala sobre isso. Se você puder virar a sua Bíblia, se você não a fechou, Isaías capítulo 3, está do lado aí de Jeremias. Isaías 3 e 15. Que tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces do pobre? Diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Veja que é uma denúncia.
Você se põe contra Deus quando você despreza o pobre e despreza a viúva. E era o que estava acontecendo aqui, período de prosperidade. Mas tem mais, no subtópico 3, nós vemos o que? O paganismo religioso. O que vem a ser esse paganismo religioso? A força material de Israel contrastava com a sua fraqueza moral. Então, tinha prosperidade, tinha dinheiro, mas a sua moralidade estava em decadência. O sumo sacerdote Amazias, por exemplo, era da classe leiga. Ele não tinha formação e não tinha o que é chamado lá em Israel de pedigree. Ele não era de família sacerdotal. Então ele era de classe leiga e não provinha da descendência sacerdotal. Mas ele era sumo sacerdote. Olha só. Tal questão era um grande ultraje à fé verdadeira em Israel. Isso era inadmissível. Quando Amós profetizou que Israel se achava fora do prumo por causa dos pecados de idolatria e materialismo introduzidos pela casa de Jeroboão, Amazias demonstrou que era um sacerdote comprado. Sacerdote, entre aspas, comprado, entre aspas, defendendo os interesses do rei ao tentar proibi-lo de continuar profetizando. Então, esse sumo sacerdote aqui, comprado pelo governo, pela monarquia, tentou calar a boca do profeta de Deus, Amós. As leis divinas estavam sendo burladas, os mandamentos quebrados. A religião tinha se corrompido, está lá em Amós, do capítulo 7, do versículo 10 ao 14. Jeroboão II incentivou a prática dos cultos à fertilidade por meio de um sistema de adoração ao bezerro de ouro. Está lá em 2 Reis 14, versículo 24 a 25. A adoração a Jeová permanecia concomitantemente ao paganismo. Oséias fala sobre isso, no capítulo 2 e 13. Ou seja, a mistura, adoração ao bezerro de ouro e, ao mesmo tempo, adoração a Deus. Isso chama-se paganismo religioso. Centros pagãos foram construídos, como fora na época de Jezabel e Acabe. Centros pagãos foram construídos nas principais cidades do norte, Gilgal, Betel, Dan e Samaria. Amós 4:4 e Amós 8:14. Alguém precisava combater estes pecados e por este motivo Deus levantou o corajoso Amós. Então veja que paganismo religioso. As pessoas tinham dinheiro, tinham prosperidade, mas isso as enfraqueceu moralmente e espiritualmente. Então esse era o contexto histórico da profecia de Amós. Agora vamos ao tópico 3, adoração com justiça. A mensagem do profeta Amós. O livro de Amós pode ser dividido em duas partes principais. Na primeira, situam-se os oráculos que vieram pela palavra. Vai do capítulo 1 ao capítulo 6. Aqui encontramos juízes entregues para 8 nações, ou seja, Deus iria castigar essas 8 nações, se elas não se arrependessem. Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá e Israel. Veja que até Israel também, se não se consertasse, seria julgado pelo juízo de Deus. Essa é a primeira parte. A segunda parte, o profeta apresentou uma série de discursos de julgamento contra Israel, conforme acabamos de falar. As denúncias de Amós partem do geral para o específico, então de coisas
grandes que estavam atingindo toda a sociedade para coisas específicas no alto clero e também lá na monarquia de Israel. Primeiro falou às nações, conforme já citamos agora, depois foi específico em detalhar os pecados de Israel, o que eles estavam fazendo de errado, e na segunda seção do seu livro, que vai do capítulo 7 ao 9, tá? E para fortalecer sua intimação, Amós então apresentou uma série de símbolos do juízo vindouro, tá? Nos capítulos 7, 8 e 9. E por fim, terminou sua mensagem apresentando a restauração futura de Israel no capítulo 9, de 11 ao 15. Obviamente que aqui se trata dos remanescentes, aqueles que ouviram a voz do profeta, aqueles que se arrependeram e se consertaram com Deus. Sua profecia confrontou principalmente as instituições de Israel, nós já falamos, né? Os trabalhos, né? A classe dominante, ao denunciar os pecados que destruíam os fundamentos sociais, morais e espirituais da nação. Estamos preparados para pregar uma mensagem de confronto? Como é que você agiria? Teve um determinado político aí que ele confrontou, como profeta de Deus, todo o Congresso Nacional, confrontou a presidência, confrontou as instituições. E nós estamos preparados para pregar mensagens de confronto contra as injustiças e ilegalidades que ocorrem na nossa nação? Isso é um questionamento para mim e para você. Então, a mensagem do profeta. A responsabilidade social, subtópico 2. Amós encontrou um mau governo em Israel. Oséias, seu contemporâneo, fez denúncias semelhantes. Oséias capítulo 5 e 1 e do capítulo 7, do versículo 5 ao 7. As instituições de Israel transformaram a justiça em alosna, uma erva daninha. Eles perverteram o direito do próximo, não aceitavam a repreensão. Isso aqui parece até o nosso STF, né? Mas deixa isso para outro dia. Aborreciam na porta aqueles que os repreendiam, ou seja, não aceitavam palavras de repreensão. O portão de qualquer cidade naquela época era o lugar onde a justiça era administrada. Seria os tribunais hoje em dia, tanto de grandes causas quanto pequenas causas, os fóruns, né? Isso acontecia no portão da cidade, né? Próximo à entrada e saída da cidade. Se um profeta ou juiz os repreendessem, sofreria represálias. Por uma questão de conveniência, muitos profetas se silenciaram. Amós denuncia também esses profetas que se calaram. Eram homens e mulheres de Deus que não tinham coragem de profetizar. Amós 5 e 13. Os pobres eram pisados, extorquidos e explorados. Está lá no versículo 11 do capítulo 5. Também eram rejeitados nos tribunais de justiça, Amós 5,12, nós já falamos, citamos Lucas 18, de 1 a 8. Seus direitos eram violados. Amós denunciou a prática do suborno e cumpriu o seu papel de responsabilidade social ao denunciar a injustiça. A ira de Deus na pregação de Amós era a justiça divina reagindo contra as injustiças humanas. Então veja que Amós, ele era um profeta que deveria estar no nosso tempo fisicamente também.
E ele está, você é um Amós, eu sou um Amós. Nós fomos chamados para profetizar também contra essas coisas absurdas que ocorrem na nossa sociedade. Pense nisso. Responsabilidade social. Subtópico 3, e nós estamos caminhando para o final. Adoração com justiça. Lembra lá no tópico 2 que nós falamos do paganismo religioso? Agora ele vai mostrar que a adoração a Deus tem que ser feito com justiça. Não é só para aparecer. E ele diz, conforme vimos, apesar dos múltiplos pecados e das injustiças sociais, a adoração nos espaços supostamente sagrados continuava de forma natural. Então o templo continuava funcionando, o culto, tudo era muito lindo e maravilhoso. Os ricos injustos gostavam de frequentar os santuários e exibirem seus sacrifícios, sonegando a Deus a verdadeira adoração. Isso faz lembrar aquela passagem de Lucas 21 também, que o gasofilácio estava lá, a arca do tesouro, e os ricos desfilavam jogando ali a sua oferta. E aí Jesus virou para os discípulos e ele viu a oferta daquela viúva, que só tinha 2 moedinhas sem valor. E ele disse, essa foi a que deu a maior oferta. Então, isso aqui é um retrato, né? As pessoas se exibindo, né? O sacrifício desprovido de justiça representava uma transgressão ao Senhor. Jesus falou isso também em Mateus capítulo 5. Ele disse, olha, se você tiver alguma coisa, lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta no altar, vai até lá e se conserta, e depois você volta e oferece o seu sacrifício. Os cultos foram embelezados com a contratação de levitas, músicos profissionais para tocar. Muitos músicos profissionais que não descendiam da linhagem de Levi foram contratados para tocar nestes templos, assim como o sumo sacerdote Amazias. Aqui os músicos também não eram da tribo de Levi, como prefigurava a lei. A música oferecida para as pessoas era excelente, enquanto a adoração sincera a Deus era precária. O espetáculo em volta do culto maquiava a superficialidade da adoração. Então eram sepulcros caiados, por fora era muito bonito, mas por dentro só tinha ossos. Amós declarou que a adoração era como estrépito, um barulho ensurdecedor diante dos ouvidos do Senhor. Deus não estava aceitando aquela adoração sincrética, misturada, sincretismo religioso, espetaculosa, teatral e desprovida de justiça. Os cânticos cultuais perdem o valor quando não há... Deus me ajude, desculpe aí você que está do outro lado. Os cânticos cultuais perdem o valor quando não há arrependimento sincero. A adoração cristã não é apenas um item da liturgia, mas uma prática de vida, uma resposta obediente à palavra de Deus. Mais do que adorar a Deus somente com os lábios, adoramos ao Senhor com nossas vidas. E isso nos faz lembrar do que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe como os cristãos eram chamados no começo do cristianismo? Os do caminho. As pessoas eram, você é do caminho? Ah, eu sou do caminho também. Ou seja, nós estamos andando em Jesus. Então, Amós aqui, ele faz
essa profecia de denúncia contra as injustiças, esperando que o povo de Israel se convertesse dos seus maus caminhos, do seu paganismo religioso, do seu sincretismo e voltasse a ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Essa foi a lição 4 do dia 25 de julho de 2021. Até a próxima, se Deus quiser.